Turma do Propósito, e aí, meu irmão, Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo de número 18. Aqui o Senhor Jesus conta uma parábola sobre algo muito importante, uma ferramenta que o Senhor nos deu, um meio de graça que é a oração. Ele fala sobre o dever de orar e nunca esmorecer, e ele usa como história, como pano de fundo, a história de um juiz iníquo, um juiz que não temia a Deus e nem respeitava homem algum. No entanto, ali havia uma viúva que o importunava diariamente, dizendo: julga a minha causa. O próprio Jesus diz que o juiz ponderou da seguinte maneira: eu não temo a Deus, não respeito homem algum, mas vou julgar o caso dessa viúva, de tanto que ela me importuna. E Jesus diz o seguinte: considere nisso. Jesus pede para que o povo reflita. Se o juiz iníquo atendeu a causa daquela mulher por causa da importunação, não fará Deus, que é santo, perfeito, muito melhor do que qualquer um de nós, justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em atendê-lo? Então, meu irmão, você já teve essa experiência, e eu também, a experiência de orar ao Senhor e parecer que o Senhor está demorando. Para nós que queremos uma resposta rápida, o Senhor está sempre demorando. Preste atenção, meu irmão, mas eu e você precisamos nos dedicar à oração com fé, precisamos crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam. É por isso que Jesus diz que Deus parece demorar, mas no versículo 8 ele diz: digo-vos que depressa Deus vem fazer justiça. Deus lhe fará justiça depressa. Então, meu irmão, você que ora há anos por uma causa e ainda não aconteceu, você acha que isso está demorando? Meu irmão, quando Deus responder, você vai ter a certeza que Ele respondeu no tempo certo, Ele não perde o tempo. Só que Jesus pergunta: quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Será que as pessoas conseguem realmente se dedicar à oração e não esmorecer e continuar crendo que Deus faz tudo cooperar para o nosso bem? Será que Deus encontra pessoas perseverando em oração? Então eu queria fazer um desafio para você, meu irmão. Você que está vivendo um momento difícil, um problema sem solução aos seus olhos, uma situação que você gostaria que fosse resolvida, venha comigo, vamos orar a Deus todos os dias. Vamos orar quando você acordar durante a noite. Não pensa que é insônia, não. Pensa que é Deus te acordando para orar, para se dedicar à oração. Peça o que for, Deus vai te atender, meu irmão. Peça libertação, peça conversão, peça transformação, peça o que for. Pode ter certeza que nós temos um Deus que é muito melhor do que qualquer um de nós e que sabe dar boas coisas aos seus filhos. Jesus também contou uma parábola, e essa parábola tem outra motivação, segundo o evangelista Lucas, para aqueles que confiavam em si mesmo e consideravam justos e por isso desprezavam os outros. Ele conta a parábola do fariseu e publicano que subiram ao templo para orar, e o fariseu, na verdade, orava para ele mesmo. Ele declamava as suas qualidades, dizendo: Senhor, muito obrigado porque eu não sou como os demais homens, de pé na sinagoga para que todos o vissem. Eu não sou como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros, nem como aquele publicano ali. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Já o publicano, sem ousar olhar o céu, batia no peito e dizia: Senhor, seja propício a mim, pecador. E Jesus diz que o publicano desceu atendido na sua oração, justificado, perdoado, enquanto o fariseu, a sua oração não foi ouvida, porque aquele que se exalta diante de Deus será humilhado. Ninguém, meu irmão, tem mérito diante de Deus, ninguém tem mérito algum, todos pecaram e carecem da glória de Deus. É por isso que Jesus diz que publicanos e prostitutas precedem esses homens no reino dos céus, porque apesar de todos os seus pecados, os seus erros, suas falhas, eles reconheciam os seus erros. Lembra de Lucas 15, onde nós tivemos aquela parábola em 3 atos, a ovelha perdida, a dracma e o filho? Pois é, para a gente ser achado por Cristo, nós precisamos nos considerar perdidos. Assim, o publicano se achava e por isso foi justificado. Jesus também, aqui neste texto, nesse bloco, mostra crianças que queriam se aproximar e os discípulos não queriam deixar, repreendiam. E aí Jesus diz: deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus. E ele diz: quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Sabe o que é o reino de Deus, irmãos? Sabe o que é uma criança? O que Jesus está dizendo aqui? Preste atenção, o que Jesus tinha para oferecer? Eu não imagino que Jesus estava aqui com a máquina de algodão doce, pipoca, pula-pula. As crianças queriam ir até Jesus por causa da pessoa de Jesus. A criança, meu irmão, ela tem, é lógico, a estutícia está ligada no coração, mas principalmente na primeira infância, a criança não quer saber de nada, senão da presença do pai, da presença da mãe. A criança não se importa com coisas no começo, ela se importa ali com a presença daquela pessoa. E assim Jesus está dizendo que o reino tem que ser recebido como uma criança recebe, com toda alegria. Assim como as crianças procuravam estar com Jesus, nós deveríamos também procurar assim. E o texto continua trazendo um contraste interessante, porque logo em seguida vem um jovem rico, um homem seguidor da lei, pergunta a Jesus: mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? E Jesus diz para ele: olha, você sabe os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás.
Não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E ele disse assim, eu tenho observado isso desde a infância, sempre, desde a juventude. E Jesus diz, olha, só falta uma coisa para você. Você realmente tem observado na horizontal os mandamentos, mas falta alguma coisa na vertical. Tem alguém sentado no trono do seu coração e as riquezas. Abre mão do que você tem, dá aos pobres e você vai ter um tesouro no céu. Jesus, meu irmão, tocou na ferida daquele homem que foi triste porque era riquíssimo. Então ele amava mais as coisas do que o próprio Deus. Ele estava até querendo ser salvo, mas ele precisaria abrir mão das riquezas. Mas ele amava mais as coisas do que Deus, diferente da criança que queria estar com Jesus ali sem nenhuma pretensão. E é por isso que Jesus diz, olha, vendo saindo triste, ele diz, quão difícil entrar no reino de Deus os ricos. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar no rico no reino de Deus. E presta atenção no que eu vou dizer, meu irmão. Riqueza não tem a ver, presta atenção no que eu vou dizer. Riqueza não tem a ver com o valor que você possui na conta. Riqueza tem a ver com sentimento. Se você que está me ouvindo se sente dono de alguma coisa na sua vida, meu irmão, quero dizer para você que você infelizmente é um rico. E se você não abrir mão de tudo e declarar que tudo que você tem é de Jesus, que é do Senhor, você dificilmente vai experimentar o reino de Deus aqui na terra. Você vai ser sempre uma pessoa preocupada com as coisas. Vai ser sempre uma pessoa que está tentando dividir o trono, que não pode ser dividido. Quem tem que sentar no trono é o Senhor Jesus. E tudo que você tem que pertencer a Ele, meu irmão. E Ele não vai fazer isso por você, Ele não vai te obrigar a abrir mão. Tem que ser uma decisão sua. Você tem que olhar para o que Cristo fez e o que as coisas que você conquistou fizeram por você. Você só conquistou porque Deus te abençoou. Mas você tem que entender o valor de Cristo e abrir mão das coisas. E Jesus diz que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha, que é impossível, do que entrar no rico no reino dos céus. De tal modo que os discípulos perguntam assim, então quem vai poder ser salvo? E Deus diz, o impossível aos homens é possível para Deus. Então Deus, Ele pode operar no coração de alguém egoísta, de alguém ganancioso, e transformar esse coração em um coração generoso, um coração altruísta, um coração que não quer reter, mas quer dar, quer dividir, e aprende o mistério do reino, que tudo aquilo que nós abrimos mão, nós possuímos, mas aquilo que nós retemos, nós perdemos, porque não entregamos para o Senhor. E Jesus diz para Pedro, porque Pedro diz, Senhor, nós deixamos tudo pelo Senhor e nós. E aí Jesus diz, em verdade vos digo, Pedro, não há quem tenha deixado a sua mulher, ou os irmãos, ou os pais, ou os filhos, por causa do reino de Deus, e que não receba no presente muitas vezes mais, e no porvir a vida eterna. Irmãos, isso eu já falei para os queridos, eu não arrependo hora nenhuma de ter aceitado o chamado de Deus para minha vida. Estou longe dos meus pais há muitos anos, das minhas famílias, não vi minhas sobrinhas crescendo. Eu digo para os irmãos que eu recebi muitas vezes mais tudo isso no Senhor. Eu tenho muitas casas, eu tenho muitos irmãos, eu tenho muitas mães, muitos pais, muitos parentes. O Senhor tem me dado muitas vezes mais em Cristo todas as coisas que eu preciso. E o texto ainda diz que o Senhor Jesus, depois de dizer isso, que aqui na terra nós receberíamos muitas vezes mais, Ele introduz, meu irmão, a necessidade para que tudo isso se cumpra. Para que a gente tenha tudo, é necessário que Cristo entregue tudo. Então ele diz que ele vai ser entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado, cuspido. Depois de açoitarem, tirarão a vida dele, mas ele vai ressuscitar no terceiro dia. Mas os discípulos não compreendiam nada a respeito das coisas, estavam cegos. E as palavras que Jesus falava pareciam estar encobertas. E eles não percebiam o que ele dizia. Para os discípulos, Jesus estava variando, como a gente diz aqui em Minas, né? Mas o texto ainda diz que havia alguém que estava enxergando mais que os discípulos. Era um cego no caminho de Jericó. Ele estava ali pedindo esmolas e ouvindo o tropel da multidão, muitos passos. Ele perguntou, o que está acontecendo? E anunciaram, Jesus o Nazareno está passando. Imediatamente aquele que não enxergava começou a gritar o que os discípulos não conseguiam ver, que ele não era um homem comum. Ele era o Messias prometido. E ele dizia, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam à frente o repreendiam, mandando ele calar a boca. E ele dizia, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O homem que não enxergava viu Cristo. E Jesus mandou chamá-lo e disse para ele, olha, o homem que tem fé, o que você quer que eu te faça? E ele respondeu, Senhor, eu quero ver. Então Jesus disse, recupera a tua vista, e a tua fé te salvou. E imediatamente ele tornou a ver e glorificava a Deus, e também todo o povo vendo isso dava louvores a Deus, porque aqui um homem mostrou o dever de orar e não esmorecer, de clamar a Jesus e não esmorecer. Clame a Jesus, meu irmão. Pode ser que hoje ele diga para você, chegou o tempo dele perguntar, o que você quer que eu te faça? Mas você está orando? Você está clamando? Que Deus te abençoe, meu irmão. Até daqui a pouquinho para mais um capítulo das Escrituras.